Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe a resenha da base At Play da Mary Kay, que é essa base aqui. Foi a última base lançada pela marca e, se eu não me engano, são 6 cores. A minha cor é a Very Light, que é a cor mais clara, né, que foi lançada. Então ela vem nessa embalagem aqui, né, tem 29 ml. E o que que ela diz aqui? Que é uma base apropriada para todos os tipos de pele, que é uma base então de acabamento mate e que ajuda a controlar o excesso de oleosidade por 8 horas. Não é comedogênica, ou seja, não provoca o aparecimento de comedões, né, de cravos e acne. É livre de óleo, de fragrância e ela também pode ser construída a camadas. Então, diz aqui que a gente pode construir camadas com ela. Ela é uma base que na formulação não tem filtro solar, então realmente é justamente para cobrir imperfeições, tá? Esse é o propósito dela. Ela custa R$ 49,90, então é um preço bacana, é um preço de mercado pelo que ela oferece, né? Que é a cobertura de imperfeições, ok? Dentro, como é que ela vem? Então, ela vem nessa embalagenzinha de plástico, tipo bisnaguinha, né? Então, dá pra ver a cor também da base, né? Nessas listras, o que também é bacana. E eu confesso que quando eu recebi ela, né? Quando ela chegou pra mim, eu achei que ia ficar muito escura na minha pele. Porque ela tem, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é uma base cremosinha, tá, ó. Ela não é totalmente líquida, mas ela não é grossa. E ela é meio alaranjada. Eu confesso que quando chegou eu achei que não ia dar certo. Mas conforme ela seca na pele, ela fica, ela meio que se adapta ao tom da pele. Então, no final deu tudo certo. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai testar essa base, né? Fazer a aplicação dela, ver como ela se comporta na nossa pele, fazer a transferência e também o teste de resistência à água. Ela não promete, né, ser resistente à água na embalagem, porém, né, como eu já comentei em outros vídeos, toda base ela tem que ter um mínimo de aderência na pele para a gente não beber um copo de água ou pegar algum chuvisquinho e a base sair inteira do rosto. Então vamos ver como que foi essa aplicação. Então, vamos começar com a aplicação. Eu vou aplicar a base de um lado com esponjinha e do outro com o pincel, para a gente ver como é que fica o acabamento, tá? Então, vamos lá. Ó, essa seria uma camada bem de leve, dá pra ver que não é aquela cobertura alta, né? Ela é uma cobertura bem leve, mas como ela promete que a gente pode construir camadas, então eu vou esperar um pouquinho secar enquanto eu passo com o pincel desse lado para depois a gente vir e tentar fazer mais uma camada aqui para ver se ela vai descolar a camada de baixo e como é que vai ficar o aspecto. Então agora eu vou passar com o pincel desse lado. Então ela é bem líquida, é cremosa, né? Não é tão líquida como essas que lançaram agora de conta-gota. Ela é cremosinha, mas também não é muito densa ou muito grossa. Percebo que recém quando eu passo a base, ela é meio alaranjada quase. Mas depois ela adapta o tom da pele, parece, conforme ela seca. Ó, esse lado já secou, ele tá bem sequinho mesmo, é um acabamento mate, tá? Eu sinto a pele bem sequinha, eu não vejo necessidade de passar pó, tá? Ela é bem sequinha mesmo.
Agora eu vou tentar passar mais uma camada desse lado aqui, onde a gente já aplicou com a esponjinha e já secou. Ó, não vejo que ela tá saindo a camada de baixo, tá? Eu tô conseguindo aplicar essa segunda camada tranquilamente, ó. Ela aumentou um pouquinho a cobertura, mas na minha opinião seria uma cobertura de leve a média. Ela não é uma base de cobertura alta, tá? E eu acho que daí construir mais uma camada, daí acho que valeria a pena então investir numa base de cobertura alta do que ficar passando, enfim, 3 camadas, 4 camadas da mesma base. Então, para mim, ela seria uma base de cobertura leve a médio. Eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ver um pouquinho mais de perto, tá? Ó. Esse lado eu tô com 2 camadas e esse lado com uma só. Então, dá pra ver que eu tenho um pouquinho mais de cobertura desse lado mesmo. Eu não passei primer, nada, tá? Ó, vamos passar a segunda camada desse lado. Eu vou passar aqui a segunda camada pra ver como é que fica aplicando a segunda camada com o pincel. Ó, a segunda camada com o pincel também, um acabamento bem bonito. Essa base não ficou riscada com o pincel, então eu não vejo nem necessidade de vir e dar um acabamento com a esponjinha, por exemplo. Eu achei que ela ficou bem bonita. Ó, a base já secou, já tá bem sequinha dos dois lados. E daí eu vou vir com um pedacinho de papel absorvente pra a gente passar, principalmente aqui na zona T, que é onde normalmente saem as bases pra mim, tá? Então, assim, a base ela tem uma leve transferência, mas não é nada demais, né? Porque é difícil uma base que não vá transferir nada, né? Nenhuma base vai fundir completamente com a tua pele. Então, sempre vai ter um pouquinho de transferência. Mas essa transferência aqui é mínima, é bem pouquinho mesmo, tá? Mas aqui assim, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas é bem pouquinho mesmo. Então, tá ok. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, assim, essa base, ela acumula um pouco aqui nas minhas linhas, aqui embaixo do olho, ó, não sei se dá pra ver aí, mas tá vendo aqui, ó, ela acumula um pouco. Eu também não selei ainda com pó, nada, mas isso também é normal, que é normal acontecer comigo com as bases, tá? Não tem assim, é difícil uma base que não acumule aqui nas minhas linhas. Em relação à resistência à água, a base não promete ser resistente, né? Mas como eu sempre digo pra vocês, a base ela tem que ter um mínimo, né, de aderência na pele pra ela não escorrer quando tu toma um copo de água, enfim. Então eu fiz um testezinho, eu passei ela na minha mão e coloquei embaixo da água pra ver se saía ou não. Daí eu vou deixar agora passando pra vocês verem esse teste. Ó, pessoal, então aqui eu passei base nessa mão, tá? Ela já tá com base. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas eu tô com base até aqui, mais ou menos. Aí, vamos pôr embaixo d'água aqui pra ver. Ó, as gotinhas de água estão bem transparentes, tá? Ó, eu passo o dedo aqui assim, não sai nada. Então, quer dizer, a base, mesmo não sendo prova da água, ela adere bem na pele, tá? Então, pessoal, quais são as minhas considerações finais sobre essa base da Mary Kay? Eu gostei bastante dela, eu tô utilizando ela no meu dia a dia, para ir dar aula, fazer meus afazeres. Ela é uma base que não deixa minha pele oleosa ao longo do dia, não vejo necessidade de aplicar pó também. E uma coisa interessante que eu notei, ela não arde o meu olho, porque eu já testei aquela base da Time Wise e ela ardeu bastante o meu olho. E essa aqui não fez isso, então eu gostei bastante. E
Outro ponto também, a da Time Wise na minha pele, ela marcou bastante as linhas de expressões, deixando um aspecto meio craquelado. E essa daqui, apesar de ser mate também, ela não fez isso, ela deixa o acabamento natural. Como vocês viram, ela acaba acumulando um pouquinho aqui nas minhas linhas e também ao longo do dia ela acumula um pouquinho aqui em volta do nariz. Mas fora isso, não tive problemas e eu também não me incomodo de estar passando um pouquinho o dedo aqui ao longo do dia e com o pó também já resolve bastante. E também as regiões que ela acaba saindo ao longo do dia é no meu nariz principalmente, que isso acontece com outras bases que eu tenho também, então não é nada demais. Então, resumindo, para mim é uma base que vale a pena você estar testando pelo custo-benefício dela e pelo acabamento natural que eu achei que ela deixou na minha pele. Então, eu gostei bastante e recomendo, se tu tem a oportunidade de testar, teste que eu acho que tu não vai se arrepender. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gosta desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e até a próxima. Tchau!